tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, e nesse vídeo de hoje nós vamos contar a história do grande baixinho Romário. Exatamente, né? O Romário, que é o segundo homem do Brasil a marcar 1000 gols. Exatamente, só Pelé e Romário marcaram 1000 gols na carreira. Tá? Bom, então eu quero pedir a você para dar um like no nosso vídeo. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, é só clicar aí em vermelho, inscrever-se e pronto. Você vai estar inscrito, é de graça, não custa nada, e mais, você vai poder participar de promoções que nós estamos fazendo aí, além de receber notificações toda vez que tiver um vídeo legal aí, beleza? Então é isso aí, gente, vamos lá então. Romário de Souza. Pois bem, Romário de Souza Faria nasceu em 29 de janeiro de 1966 na cidade do Rio de Janeiro, filho do seu Edevair de Souza Faria e da dona Manuela Ladislau Faria. O Romário foi criado na comunidade do Jacarezinho até os 3 anos, quando mudaram-se para a Vila da Penha. Lá, na realidade, iniciou a carreira jogando no Estrelinha Futebol Clube, que era o time do seu pai, né? O pai criou o time para o próprio Romário jogar, né? Viu que o menino levava jeito, né? Bom, destacou-se inclusive entre os mais velhos, jogadores mais velhos do time, exatamente. E aí, em 1979, aos 13 anos, foi levado para o Olaria. Antes ele tinha ido para o Vasco fazer alguns testes, mas não gostaram da altura dele. Acharam que ele era muito baixinho. No Olaria ele começou então a se destacar e no mesmo ano já seria campeão carioca na categoria infantil e também artilheiro naquele ano no time, né? Em seguida, aí sim, ele foi levado para o Vasco da Gama de volta e aí já começou, né? Foi campeão e artilheiro juvenil nos anos de 82, 83, 84, mostrando que daí já iria surgir um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, né? Bom, 1985, neste ano ele inicia sua carreira como profissional no time Cruz Maltino. O comandante do time nessa época era o Antônio Lopes, que por sinal ele tinha assim, uma boa admiração pelo Antônio Lopes, né? Ele estreou no dia 6 de fevereiro na vitória do Vasco sobre o Curitiba por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, tendo entrado no segundo tempo no lugar do Mário Tirico. Lembra do Mário Tirico? Agora, o seu primeiro gol só foi marcado mesmo no dia 18 de agosto aí deste ano, no jogo amistoso entre Vasco e Nova Venécia, do Espírito Santo, né? Esse jogo acabou 6-0 para o Vasco e o Romário deixou 2 ali, né? Aí começava então a carreira, a saga do Romário. Neste ano de 85, o baixinho consegue a vice-artilharia do Campeonato Carioca e no ano seguinte, 1986, ele assina o seu primeiro contrato como profissional e neste ano joga ao lado de um dos maiores ídolos, tanto do Vasco quanto dele próprio, né? O Roberto Dinamite. E mesmo não sendo campeão carioca do ano, ele foi artilheiro com 1 gol a mais do que o Dinamite. Daí para frente, começa então a surgir o Romário, né? O Romário conquista o Carioca de 87 e 88, e neste ano de 88 ele é convocado para a seleção olímpica, onde termina como artilheiro olímpico, nos jogos de Seul, lá na Coreia, né? Mesmo o Brasil não sendo campeão, ele declara que, assim como o Pelé, ele faria 1000 gols, né? Bom, em 1988, nesse ano, ele é comprado pelo PSV da Holanda, né? Uma negociação aí de 6 milhões de dólares, sendo, na época, a negociação mais cara do futebol brasileiro, né? Até então. No contrato, o baixinho iria receber 1 milhão de dólares por ano e mais uma série de mordomias que nem a princesa Diana na época podia desfrutar, como liberdade para fazer publicidade no mundo inteiro, 10 passagens de primeira classe entre Brasil e Holanda, né? Vida de rei na realidade, né? A sua estreia no PSV foi no dia 30 de outubro. Em seguida, depois de ser artilheiro e conquistar vários títulos na Holanda, o Romário se despede do clube de Eindhoven
com 165 gols em 167 jogos. E fica marcado na história do clube, onde ficou de 1988 a 1993. Bem, no final de 1993, ele acaba se transferindo para o Barcelona por 5 milhões de dólares e com salário anual de 1 milhão e 400 mil dólares. E aí, mantendo todas as mordomias lá da Holanda, né? No Barcelona, o Romário é novamente artilheiro, é eleito logo de cara o segundo melhor jogador pela FIFA em 93 e é também campeão espanhol. Aí vem 1994, além da conquista da Copa do Mundo de 94, em que o Romário foi praticamente o responsável pelaquela conquista, né? Ele acaba sendo eleito o melhor jogador do mundo, exatamente. Mas mesmo com todas essas conquistas, em 1995, acaba trocando o Barcelona pelo Flamengo numa negociação complicada e cara e demorada, né? Bom, no Flamengo, o Romário teve uma passagem assim cheia de altos e baixos nesse primeira passagem, né? A negociação foi longa, como eu falei. No final, o Flamengo também trouxe o Edmundo e trouxe também o Sávio, né? Então era o ataque assim dos sonhos, só que não, né? Não foi, né? Eles acabam conquistando apenas o Campeonato Carioca e a Copa Ouro, exatamente. E o Romário, no ano seguinte, 1996, foi emprestado ao Valência. O Valência estava já há um tempo tentando negociar o Romário, só que ele foi e acabou jogando lá muito pouco, né? Aí no final do ano volta para o Flamengo novamente, né? Aí fez um início assim de 1997 muito maneiro, muito bom. Só que novamente é emprestado ao Valência, com incrível que pareça, e não consegue mais se adaptar ao futebol espanhol, ao futebol europeu, né? Aí o que acontece? Passa aí os anos 98 e 99 e no final deste ano ele é pego numa noitada na véspera de um importante jogo pela Copa Mercosul, né? Tem um contrato rescindido pelo Flamengo, com o Flamengo, né? E nesse período também ele acabou ficando fora da convocação da Copa de 98. Na realidade ele foi convocado, mas foi cortado lá por uma contusão e não quiseram dar a chance a ele de se recuperar, né? Bom, aí em 1999 ele acaba depois voltando ao Vasco da Gama, onde acabou sendo artilheiro do time no ano 2000, no ano seguinte, né? Ele ganhou a Taça Rio São Paulo, ganhou a Mercosul, participou daquele Mundial de Clubes, onde foi artilheiro, né? E nesse período aí ele marcou 65 gols em 71 jogos pelo Vasco da Gama, né? Ele ficou no Vasco de 2000 a 2002, onde participou de algumas conquistas assim memoráveis, né? E uma delas foi aquela virada espetacular sobre o Palmeiras, num jogo lá em São Paulo pela Copa Mercosul, em que o Vasco terminou o primeiro tempo perdendo por 3-0 e na segunda etapa deu uma virada espetacular, ganhou o jogo por 4-3 e o Baixinho meteu 3 gols neste jogo, foi o responsável por essa virada, né? E nesse período também ele acabou logo em seguida conquistando a Taça João Avelange num jogo, né, contra o São Caetano, que na realidade era o Campeonato Brasileiro daquele ano, né? E ainda ele acaba sendo cortado da seleção de 2002 devido a uma lesão no começo e depois devido a comentários criticando tanto a seleção como o técnico Luiz Felipe Scolari. Daí o Scolari não leva o cara para aquela Copa da Coreia e Japão, aquela Copa que a gente levantava de madrugada para ver os jogos, né? Pois é, e neste ano de 2002 ele ainda acaba trocando o Vasco pelo Fluminense e ainda ganha a chuteira de ouro como melhor jogador, né? E no final do ano ele acaba indo ele foi jogar lá no Catar, no Al-Assad, só que ficou pouco tempo por lá, não se adaptou e acabou voltando para o próprio Fluminense. Isso foi em 2003 e acabou se tornando artilheiro do time. Porém, ele acaba se envolvendo lá numa briga, numa confusão com um torcedor lá na arquibancada, acaba sendo processado, isso já foi no ano de 2004.
Só que no final deste ano ele ainda sai do Fluminense, exatamente, e inicia o ano de 2005 novamente vestindo a camisa do Vasco, né? Aí nessa passagem pelo Vasco ele acaba também brigando com o treinador, com Dário Lourenço, que era o treinador. Ainda assim ele acaba sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano e mesmo aos 39 anos recebe a chuteira de prata como o segundo melhor jogador brasileiro na época, né? E ainda teve uma outra confusão lá, uma briga com o Pelé, onde ele falou que Pelé de boca fechada era um poeta, né? Aquele velho papo do Romário, né? Bom, vem então 2006, ele já estava com mais de 900 gols. Aí ele e o Vasco iniciam o projeto Romário 1000 gols, né? Com apoio do time vascaíno. Aí ele, cheio de altos e baixos, com rendimento meio complicado, né? Acaba se transferindo para o Miami, vai para jogar em Miami. Aí depois vai para o Adelaide United da Austrália, também jogou na Austrália, exatamente, né? Ficou um tempo por lá e ainda no início de 2007 ele acaba voltando ao Vasco na busca pelo gol 1000. E após várias tentativas, no dia 20 de maio, né, 20 de maio de 2007, ele acaba marcando de pênalti contra o Sport Recife, né, pelo Campeonato Brasileiro, né? E depois desse milésimo gol, ele ainda marcou contra o Fluminense, o 1001 e o 1002 contra o Grêmio. Faz ainda algumas partidas pelo Vasco, mas aí sem condições físicas e já meio quebradão, resolve parar de vez, né? Ele recebe várias homenagens, inclusive, como uma estátua em São Januário, lá, a estátua do Romário lá. Recebe também os pés na Calçada da Fama, lá em Mônaco, né? Na premiação que teve lá, né? E no dia 14 de abril de 2008, ele realmente anuncia a aposentadoria, dizendo que era hora de dizer: parei, tudo foi muito divertido, tudo foi muito lindo, mas não dá mais, parei. Só que não, né? No dia 12 de agosto de 2009, o Romário surpreende a todos ao anunciar o retorno aos gramados no América, onde era o sonho do pai dele jogar pelo América, né? Ele acaba disputando e ganha o Campeonato Carioca da segunda divisão, né? Depois acabou atuando como dirigente do time americano e por lá acabou se aposentando. O Romário conquistou na realidade 32 títulos. Pois bem, nós vamos falar isso no resumo. Desde o início da carreira, em 85, que o Romário sempre foi convocado para as seleções sub-20, sub-18, sub-17, etc, sub-15 e tal. Só que ele ficou também de fora de várias convocações, exatamente por ter brigado e se entrado em atrito com alguns treinadores, né? Gilson Nunes, Pelé Santana, o próprio Zagallo em 98, naquele negócio lá do banheiro, lá naquele corte que ele teve lá, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, né? Parreira, né? Aquele negócio, né? Brigou com o pessoal, ficou fora. Agora, ele, assim que encerrou a carreira, em 2010 ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 2014 ele acabou sendo eleito senador, também pelo Rio, né? Em 2018 ele tentou a eleição para governador, mas ficou de fora ainda no primeiro turno. De lá para cá ele voltou ao Senado, mas não se sabe qual o futuro político, se ele vai tentar a reeleição, se ele vai tentar outra coisa agora em 2022. Exatamente, o Romário é aquele cara que ganhou a bola de ouro em 1994, depois daquela espetacular conquista pela Copa do Mundo, né? Lá na Copa dos Estados Unidos, né? Bom, Romário é aquele negócio, né? Em todos os campeonatos que ele participou, ele foi o artilheiro ou, no mínimo, vice, né? Era o terror dos zagueiros adversários, né? Jogou nos 3 dos 4 maiores times do Rio de Janeiro. Agora, teve muitas polêmicas ao longo da carreira e ao longo da vida, né? Polêmicas em relação à pensão alimentícia, inclusive foi preso, acidentes de trânsito, também foi detido, acusações de ocultação de patrimônio, muita polêmica também no meio da política, né? E muita briga com técnicos, inclusive com companheiros de time, exatamente, né? Foram 3 casamentos e ele tem 6 filhos com 4 mulheres, com 4 esposas diferentes, né? Vive hoje com a Isabelle Bittencourt, é uma novinha, né? E recentemente nas redes sociais
ele acabou exibindo uma foto lá, né, uma excelente forma física aos 55 anos. Ele submeteu a uma bariátrica complicada em 2017, né, para controlar o diabetes e parece que deu muito certo. Agora, exatamente hoje, no dia 1º de julho de 2021, a Justiça do Rio está realizando um leilão com alguns bens do Romário, casa, lancha, carro, tal, mais de 8 milhões de reais para que ele possa disponibilizar para pagar dívida em relação ao bar que ele teve lá no começo dos anos 2000, lá em que botou o Zagallo lá na porta, o Zico, aquela confusão toda, né? E este é o Romário, né? Polêmico toda a vida. Teríamos que fazer aqui uns 10 vídeos para poder falar por completo da vida do Romário. A gente está resumindo isso aqui nesses 15 e poucos minutos aí, e eu creio que você vai gostar. E eu peço a você para dar um like aí, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, e voltaremos aí no final de semana com um vídeo trazendo a vida da Adele, aquela cantora charmosíssima lá da Inglaterra, com aquela voz linda, tá certo? Então é isso aí, gente. Até a próxima, então, e Deus nos abençoe.